Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui com a Débora Seibert, que é nutricionista. A Débora, ela tem formação em saúde da mulher, formação em modulação intestinal níveis 1 e 2. Ela atua em Contagem, Minas Gerais. Então, Débora, bem-vinda. E a ideia é discutir com você sobre os alimentos prebióticos e os probióticos. Muito obrigada, professor João. Vai ser um prazer essa discussão. Ótimo. Então, antes da gente entender o que são os prebióticos e os probióticos, são alimentos que vão atuar muito na flora intestinal. Então, a gente tem que entender o que é a flora intestinal, né, o que é e qual que é a importância dela e quando que ela tem algum problema, vamos dizer assim, né? Sim. O que é a flora intestinal? Hoje a gente fala muito a nomenclatura microbiota intestinal, que é justamente no nosso intestino tem vários micro-organismos e, em sua maioria, as bactérias. E a gente tem as bactérias boas e as bactérias que não são tão boas assim. Mas elas estando em equilíbrio mantêm, né, uma vida saudável. A gente consegue viver juntos, né? Um beneficiando o outro. Tá. E aí, se você tirasse essas bactérias, A gente prejudica a imunidade do paciente. Essas bactérias, elas produzem ácidos que são anti-inflamatórios, então ajuda até na prevenção de algumas patologias. A gente não faz a digestão adequadamente sem essas bactérias. A gente não consegue ter essa barreira imunológica, né, que eu já citei. E também tem algumas vitaminas que a gente consegue produzir no intestino, como, por exemplo, a vitamina B12. Então, é importante a gente ter uma microbiota saudável, né? Essas bactérias estarem ali presentes. tá. Agora, em alguns momentos, isso também vai virar um problema. Sim, quando acontece esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, aí gera um problema. Tá? Basicamente, essas bactérias saudáveis que vão ajudar na regulação, quando elas são de alguma forma destruídas ou tem alguma forma que está tendo problema com elas, você vai dar uma oportunidade para bactérias que causam doenças se instalar ali e se desenvolverem. Exatamente. E isso acontece em que situações, vamos dizer? Quais são as situações onde esse desequilíbrio tende a acontecer? É, Na verdade, é uma coisa que acontece de forma, não é de um dia para a noite, né? Então, excesso de medicamentos, excesso de bebida alcoólica, falta de prebióticos, que são substratos de energia para essas bactérias boas, né? Então, uma alimentação desregulada, tudo isso contribui para um processo inflamatório dentro do intestino, que vai gerar essa desbiose, que é essa desregulação mesmo nessas bactérias boas e ruins. Tá, então vamos lá. Normalmente você vai ter isso. Quando você tem algum quadro intestinal, acho que fica claro, né? Então sempre tem diarreia, náusea, vômitos, isso pode estar acontecendo, né? Uso de medicamentos antibióticos é uma outra situação em que acontece essa desregulação, vamos dizer assim, né? E sintomas específicos, você falaria alguma coisa que falar é a hora onde está tendo algum problema com a flora, com a microbiota? Quando você vê, por exemplo, um perfil mais de diarreia, do nada vem umas diarreias, né? Ou o intestino distende muito, não era do seu comum essa distensão abdominal, não era comum ter muitos gases, não era comum ter cólica intestinal. Aí o paciente vai observando que alguma coisa mudou. E aí isso pode ser um sinal dessa desregulação, né? Da nossa microbiota. Ótimo. E aí tem algumas pessoas que vão ter isso pontualmente, né? Quer dizer, aconteceu alguma coisa ali, teve uma infecçãozinha e foi isso, né? Outras Sim. vão ter esse quadro mais recorrente, vai ter uma microbiota onde talvez seja mais sensível ali. Isso, que é o caso da síndrome do intestino irritável, paciente com intolerância alimentar, igual intolerância à lactose, né? Ou uma sensibilidade ao glúten, aí fica realmente mais sensível a esses alimentos. Ótimo. Bom, aí entendendo o que é a microbiota, a função dela, essa questão do equilíbrio da microbiota, Uhum. foi pensando nisso que se desenvolveram os produtos probióticos e os pré-bióticos, né? Então, o que são os probióticos? Os probióticos são as próprias bactérias mesmo, igual a gente vê os lactobacilos, que é a mais comum, né?
para ficar mais fácil de compreender. Então, são os micro-organismos vivos. Eles podem estar presentes naturalmente nos alimentos, igual a gente vê os iogurtes, o kefir, a kombucha. Então, esses alimentos são fontes de micro-organismos, né? Então, que são os probióticos. Ótimo. E aí a gente acaba vendo muita propaganda na mídia, televisão, falando dos probióticos como um alimento saudável. Então, é o iogurte que tem probiótico, que tem lactobacilos, que contém bactérias boas e tudo isso, né? Hum. Todo mundo deveria consumir esses produtos? Não tem contraindicação assim no consumo, a não ser que seja um caso muito específico, que a gente chama de SIBO, né? Que é quando o paciente tem um supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é uma situação muito específica e aguda, aí ele não pode consumir probióticos. Mas fora isso, não tem problema a gente consumir alimentos fontes de probiótico, até mesmo porque às vezes a quantidade que tem desses probióticos, desses produtos, é pouquinho. Quando a gente usa em cápsula manipulado, né, ou compra na farmácia as cepas separadinhas, aí tem as indicações adequadas, né, para aquele uso. Mas os alimentos igual kombucha, iogurte, Yakult, não tem problema consumir. Legal. Agora, também não vai trazer grandes benefícios para quem não tem nenhuma queixa intestinal, abdominal, coisa assim. Você pode aumentar as bactérias boas do seu intestino. Às vezes vai ter uma proliferação maior, mas não vai ser nada muito específico. Acho que a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Acho que a gente tem que se preocupar mais com os pré-bióticos, que são o que elas consomem, né? O que elas utilizam de fonte de energia para se desenvolver dentro do nosso organismo. Tá. E essas bactérias, vamos lá, a gente falou de iogurtes e coisas assim, mas também existem produtos vendidos em farmácia para diarreia, por exemplo, que tem como base os probióticos. Como é que é isso? Aí eles têm uma indicações específicas. Nós temos muitos tipos de bactérias diferentes. Então, por exemplo, para diarreia a gente usa o Saccharomyces, que é a mais comum. E aí tem as indicações específicas de cepas diferentes. Aí vai ter que realmente individualizar a conduta, né? Então, vai depender um pouquinho do que o paciente tem de diagnóstico ou de sintoma. Legal. E agora, essas bactérias, como é que a gente garante que essas bactérias elas estão ali vivas e viáveis nesses produtos? Quer dizer, você vai lá, vai comprar um produto que é a base de bactéria viva, mas será que ela está ali mesmo, né? Você fala do alimento ou do produto tipo cápsula? Cápsulas e produtos farmacêuticos que são basados em probióticos. O alimento Uhum. também, né? O alimento é mais difícil da gente ter um controle sobre isso, mas a farmácia, se for uma farmácia de boa índole, a gente espera que o que a gente esteja comprando seja o que está sendo comercializado, né? Sim, mas em termos de conservação, tem alguma coisa nesse sentido que pode afetar a qualidade disso? Pode, sim, tem, mas não, mas é muito seguro normalmente o uso dos probióticos, né, em cápsula. Normalmente não é um problema isso, vamos dizer assim. Normalmente não é um problema. Aí, às vezes, só ter o cuidado de preferencialmente usar em jejum, longe das refeições, para ter uma ação melhor. Antes de Ótimo, dormir ou logo ao acordar. tá. Todas elas são, vamos dizer, aí a gente tem os alimentos e você tem as cápsulas, você tem os produtos que são baseados nisso. Então, como é que é? Qual que é a relação deles com outros alimentos? Eles podem ser consumidos, devem ser consumidos de forma isolada, pós-refeição, como é que seria isso? O ideal é que não seja junto com as refeições. O ideal é que seja em horários mais em jejum. Tá, isso é válido também para os alimentos. Então, você vai Não, os tomar um. alimentos Não, não. pode misturar. Normalmente as cápsulas a gente está em tratamento, então é uma coisa mais específica. Mas os alimentos a gente pode consumir em horários junto com refeições, né? Não tem problema. Ótimo.
Bom, então falamos sobre os probióticos, que são bactérias vivas que são colocadas seja em cápsulas, seja em alimentos fortificados, né? E que vão ajudar a regular, vão chegar no intestino e vão ajudar a regular essa flora intestinal, né? E aí Sim. você tem os alimentos prebióticos. O que que são eles? Qual que é a função deles? Os prebióticos já são, que servem de substrato para as bactérias, né? Que são os probióticos. Então, é como se fosse o alimento da bactéria, né? Aí, principalmente as fibras é o que a gente mais vê como fonte de prebiótico, mas hoje também se vê alguns polifenóis e outros compostos. Mas o mais comum são as fibras. Legal. E acho que é interessante você falar isso, porque são produtos, então essas fibras elas vão chegar no intestino sem ser digeridas, né? Porque a gente não tem capacidade de digerir uma fibra alimentar, e só que essas bactérias têm. Então elas vão chegar ali e vai ajudar, as bactérias vão consumir aquelas fibras e vão se desenvolver, se proliferar e tudo isso, né? Então, para uma pessoa saudável, parece ser o mais saudável, né? Quer dizer, não é colocar mais bactéria, mas dar condição para que aquelas bactérias funcionem e se desenvolvam bem, né? Exatamente. Não faz muito sentido a gente pensar, por exemplo, em tomar um iogurte que tenha lactobacilos e não comer fibra aí. Exatamente. O melhor realmente é a gente né, oferecer para as nossas próprias bactérias a energia para elas poderem proliferar. Ótimo. E aí, numa outra situação, onde eventualmente você esteja com alguma condição intestinal, por exemplo, que você esteja com um desconforto maior, ou que você tenha tomado um antibiótico, ou que esteja, esses prebióticos, essas fibras, elas também vão ser interessantes, Sim, também são interessantes a gente fazer o uso dos dois. porque Os aí pré. você vai estar dando para bactéria boa e para bactéria ruim também, né? As bactérias ruins, normalmente, elas fermentam mais proteínas mal digeridas. Não necessariamente são substratos diferentes. Então, não tem problema a gente utilizar. Tá ótimo. Legal, acho que a ideia aqui, Débora, era falar um pouco sobre basicamente a importância de como regular a flora intestinal. Então, os produtos prebióticos, que é o que você falou, né? Geralmente não causam grandes problemas, mas talvez para a maioria das pessoas que não tem algum problema, mas flora mais sensível, isso talvez seja menos importante. E de fato, o mais importante para manter essa microbiota, que é as fibras alimentares, né? Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui, Débora. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer é nosso.